Então, seu moço, agora ele tá em transe. Eu chamar ele para sentar aqui, mas ele tá lá em Nárnia. Bom, então vamos. Alisson, poderia sentar e dar início fazendo a oração inicial? Uhum. Pode fazer. Entramos em contato com as forças do bem neste momento, para que Deus encaminhe bons espíritos para trazer boas mensagens. Traduza sua voz, Senhor, através da nossa voz. Sejamos instrumentos da tua vontade. Proteja-nos, defenda, guarda e orienta-nos a podermos ser bons instrumentos e cumprirmos a missão que o Pai nos deseja. Com amor e por que assim seja. Que assim seja. O tema de hoje é família. Então eu trouxe para representar a família a foto dos meus 2 netos, do Pedro e do Joab, quando eles ainda eram crianças, representando aquilo que é tão especial, que é o que chamamos de família. Hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre a família, o que dentro da visão espírita isso representa. E para homenagear as famílias, nada melhor do que a oração pela família do Padre Zezinho, que é uma das mais belas canções que falam de família e de amor que eu conheço. Eu acho que ela representa muito bem o que a gente espera de uma família. Uma família começa em qualquer repente. Em alguma família por falta de amor. Um casal seja um para o outro de corpo e de mente. Em que o mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrir debaixo da ponte. Que ninguém devia anular na vida dos dois. Que ninguém nos obrigue a viver sem um horizonte. Que nos ribam ontem hoje em função de um bebê. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem convive nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja o céu e ternura, aconchego e calor. E que os velhos conheçam a força que brota. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Força de amar sem medida. Que ninguém dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças compreendam o sentido da vida. Que o homem
a febre, a partilha do abraço e do pão. E no meio do olhar não se calam, entraram seus filhos. Que o ciúme não gosta a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento é a estrela que tem maior brilho. Sejam felizes, todos a graça de um Pai. Que seja o céu de ternura, você me caiu. E que os céus começam a força que o abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. É linda essa canção que fala da oração da família. Para começarmos a falar de família, nós vamos pegar a primeira referência, que é da Bíblia, em Timóteos, capítulo 5, e versículo 4, que diz o seguinte: aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável. Também Timóteo, mas agora no versículo 8 ele diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. No dicionário, a definição de família é um grupo de pessoas que vivem sobre o mesmo teto ou que possui ancestralidade em comum. Portanto, é um grupo formado por laços afetivos, que inclui a adoção, e por laços consanguíneos. E dentro da doutrina espírita, o que vem ser a família? Dentro da doutrina espírita, segundo o que se fala, quando conversamos com a família, não podemos deixar de nos recordar que somos espíritos imortais e que nos aprimoramos pelas vieiras das múltiplas reencarnações e que Deus nos ama profundamente. Vês que a família é uma escola abençoada de fundamental importância para a nossa evolução moral e espiritual. As nossas famílias, elas são de acordo com a nossa reencarnação. Hoje, a minha família são meus irmãos, o meu marido, os meus filhos, os meus netos. Minha família. Na outra encarnação, eu tive uma outra família. Talvez algum desses componentes esteve comigo enquanto família na outra encarnação. Talvez seja a primeira vez que nós nos reencontramos. Não temos certeza exata do que foi e como viemos parar como família. Mas sabemos que estamos aqui como família justamente porque precisamos nos aproximar, estarmos lado a lado e fazer o nosso progresso espiritual. Segundo o Espiritismo, existem dois tipos de família. A família corpórea, e com os laços corporais, que é agora essa nossa família de carne, e a família espiritual. Às vezes, dentro da nossa família, da família corpórea, nossa família de sangue, tem irmãos que a gente tem dificuldade de se alinhar, nós temos pais que temos dificuldades de se alinhar, nós temos pessoas dentro da nossa família que muitas vezes a gente não consegue sintonizar. Talvez, por parte sua, pela parte do outro, nós não sabemos, cada caso é um caso, mas a dificuldade de entrosamento. Nós somos famílias de sangue,
mas muitas vezes essa consanguinidade não é realmente representa toda a amizade. Talvez eu venha nessa família porque eu preciso aprender a ter paciência. Então, eu vim com uma família com pessoas bastante impacientes, porque eu tenho que ter paciência. Eu vim nessa família porque eu preciso aprender determinada coisa. E talvez eles não tenham sido meus companheiros de outras existências, mas agora eles são. Ou viemos de outras existências já como amigos, como companheiros, como família, voltamos como família. É muito complexo a relação familiar. Porém, a relação espiritual é essa. Quanto mais nós nos encontramos nas encarnações, mais nós afinamos a nossa sintonia. Quanto mais tempo nós estamos juntos, mais fácil fica para que a gente possa progredir junto. E a família, na grande maioria das vezes, é quando nós viemos para fazer pequenos acertos, pequenos ou grandes acertos. Eu e a Silvana, nós soubemos que em uma das nossas existências, eu fui uma pessoa muito querida com ela, eu só dei uns tirinhos nela, dei uma matadinha básica, mas isso, né, foi assim só pra gente, né, ter assim um pouco melhor de sintonia, e hoje nós estamos aqui como irmãs. Nós estamos aqui tentando nos perdoar. E espero que a gente tenha conseguido. Estamos indo em trancos e barrancos, mas estamos indo. Não, ainda não nos matamos. Ô, Silvana, a gente não se matou ainda. Tá bom, então. Nós já estamos no progresso, a gente já não se... Estamos tentando nos afinar, mas nós tivemos outras existências das quais nós não éramos irmãs, que nós precisamos nos alinhar hoje como irmãs. E eu não sei da parte dela, mas da minha parte, que as outras não escutem Juliana e Nádia, por favor, mas a Silvana, a sintonia que eu tenho com ela, que a gente criou nessa encarnação, é muito forte. Nós, desde muito nova, dividimos tudo, dividimos camas, dividimos trabalho, dividimos muitas coisas. Temos diferenças de pensamento, de família, somos completamente opostos. Os valores que a Silvana tem não são os mesmos que eu, nós duas temos vários conflitos como irmãs, mas o amor pela qual nós dividimos hoje já superou o assassinato de outra existência. Hoje eu jamais teria coragem de fazer isso com ela. Ela não vai confiar. Que malvada. Que malvada. Mas tudo bem, ela está na razão dela, afinal de contas, a culpada fui eu, não foi ela. Então ela está na razão dela de ainda estar zangada. Mas durante as nossas encarnações, como família, nós não percebemos que muitas vezes fizemos mal aos nossos entes queridos. Eu tinha preparado todo um roteiro para falar de família, mas a pedido de uma pessoa que está aqui, eu vou falar de outro ponto de família. Nós, enquanto famílias, esquecemos que os laços, eles são eternos. Que nós somos seres que nascemos, morremos, reencarnamos, nascemos, morremos e reencarnamos. Muitas vezes, quando as nossas famílias, quando nós temos temporariamente a ausência de um familiar que partiu para outro plano, nós muitas vezes, em vez de nos tornarmos companheiros desse ente querido, nós fizemos o quê? Nós passamos a obsidiar os nossos parentes. Se para nós ficarmos aqui na Terra sem os nossos entes queridos é difícil por conta da materialidade, esquecendo que nós somos espíritos reencarnados, que nosso espírito não morre, que nós podemos encontrá-los em desdobramento, que nós podemos ter notícias dos nossos entes queridos, nós acabamos obsediando os nossos entes queridos, nossos parentes, nossos familiares. Nós ficamos prisioneiros da ausência física. Quando nós não entendemos a espiritualidade que ela continua, nós fizemos com que os nossos entes queridos sejam obsediados por nós.
Um tempo atrás, nós tivemos aqui um sujeito, um moço que veio pedir para a gente o favor de conversar com a mãe dele, porque a mãe dele estava fazendo dele ela estava obsediando. Ela queria tanto, ela estava tão intensamente ligada a ele, que ela não deixava que ele, na outra existência, continuasse o seu progresso moral. Que a tristeza, a dor, o ressentimento dela prejudicava demais a evolução espiritual. Nós, enquanto famílias, pensamos única e exclusivamente na pessoa do nosso lado. O que nós queremos? Nossas mães eternamente, nossos filhos eternamente, tudo eternamente. Nós queremos o físico. Nós esquecemos de que somos espíritos e que, como os espíritos eternos, nós vamos desencarnar e reencarnar. Quando nós aprisionamos os nossos entes queridos aqui na Terra, nós nos tornamos obsessores. Nós impedimos aquele que tanto nós amamos de progredir, de ir para frente, de seguir o caminho. Quem disse que nós não vamos mais estar com eles? Quem disse que nós não vamos mais sentir a presença deles? Aí o que acontece? Em desdobramento, durante o sono, eles vêm nos visitar, eles vêm nos dizer, olha, eu estou bem. E o que acontece no outro dia, quando a gente acorda? Em vez de agradecer e sentir, que bom, eu recebi a visita do meu ente querido, o que a gente faz? A gente novamente revive um momento da morte. Novamente a gente fica torturando este espírito. Novamente a gente fica torturando nossos pais, nossas mães, nossos filhos, nossos irmãos, nossos amigos, todas as pessoas que a gente ama, nossos tios. Nós torturamos novamente. Porque em vez de agradecermos, Senhor, obrigado. Obrigado, Deus, por eu ter estado com ele essa noite. Nós fizemos o quê? Fizemos uma nuvem negra, trazemos para dentro do nosso coração, pegamos a saudade, petrificamos. Petrificamos a saudade. Vivemos o luto tudo novamente. Passamos um dia triste, passamos um dia, uma semana, às vezes meses, porque aquele sonho fez com que nós lembrássemos do nosso ente querido. Em vez de agradecer, em vez de estarmos felizes de saber que eles estão bem, se eles vieram nos visitar, é porque eles estão bem, é porque eles tiveram uma oportunidade, é porque eles puderam vir, porque nós estávamos bem. Aí nós reclamamos, eu não sonho com os meus entes queridos, eu não sonho, eu vou falar o exemplo, que eu não tenho pai nem mãe, eu não sonho com meu pai, eu não sonho com a minha mãe, mas eles estão vivos em outro lugar. Eles não estão desencarnados, vai ser apenas poucos anos, 50, 60 anos que eu vou ficar sem vê-los. Nossa mãe, vou dar um exemplo da nossa mãe. Nossa mãe, quando minha avó morreu, minha mãe fez exatamente isso. Minha mãe se tornou obsessora da minha avó. Por alguns anos, eu tinha 8 anos quando minha mãe faleceu, minha avó faleceu. Dos meus 8 anos aos meus 20 anos, quando minha mãe faleceu, a minha mãe viveu um luto constante, uma obsessão constante. Ela só queria morrer para estar junto com a minha avó. Ela esqueceu da família que ela havia deixado aqui na Terra. Ela esqueceu dos filhos, ela esqueceu da vida que ela tinha planejado, que ela tinha combinado em acertar. Minha mãe se entregou literalmente ao vício da bebida, ela se entregou à dor e ao sofrimento. Resumindo a ópera, ela desencarnou. Ela conseguiu o que ela queria, desencarnar para ver minha avó? Não. Quando nós aprisionamos os nossos entes queridos aqui na Terra, os nossos familiares, nós não vamos conseguir revê-los depois, tão cedo. Nós precisamos libertar. Nós precisamos entender, quando nós entendemos que eles vão, mas que é temporário, que para nós parece muito, mas não é. 50 anos não é nada. 30 anos não é nada.
100 anos não é nada diante da eternidade da vida. Não é nada, é um piscar de olhos no mundo espiritual. E quando a gente tem essa consciência, quando a mãe desencarnou, nós não éramos espírita. Eu não tinha essa consciência, minhas irmãs não tinham essa consciência de morte. Para nós, a nossa mãe morreu e era ok. A única coisa que nós não queríamos era viver da forma que nossa mãe viveu. Nós não queríamos ter o sentimento de abandono que a nossa mãe deixou para nós. Nós só queríamos fazer diferente. Quando nosso pai desencarnou, nós já tínhamos a consciência da carne. Nós já entendíamos o que isso significava. Foi mais fácil que a morte da mãe? Não, porque o nosso apego ao pai era muito maior que o nosso apego à mãe, porque ele era a nossa mãe desde pequeno. A nossa mãe era o pai e o nosso pai era a nossa mãe. Ele era carinhoso, ele era amoroso, ele era um pai prestativo, ele era um pai que fazia tudo por nós. Então, para nós, sentimos muito mais o desencarne do nosso pai. Porém, a forma com que nós encaramos isso foi diferente, porque a gente compreendeu que ele precisava partir, que era o momento dele, que ele precisava ir e que nós não podíamos aprisioná-lo. Quantas pessoas aprisionam seus entes queridos aqui? Mães que ficam torturando seus filhos em vez de fazer o seu melhor. Porque a tristeza nossa afeta os nossos entes queridos. Eles sentem a nossa vibração. Aí a pessoa diz assim, tinha tanta coisa para dizer para o meu filho, eu tinha tanta coisa para dizer para o meu pai, eu tinha tanta coisa para dizer e não disse. Quem disse que você não pode dizer? Só porque ele desencarnou, você não pode falar para ele? Claro que pode e deve. Ele vai ouvir você. Você pode dizer para o seu ente querido, olha, desculpa, eu devia ter feito mais por você. Eu me sinto culpado por isso, como eu fiz com meu pai. Eu tinha muita culpa com meu pai. Mas quando ele desencarnou, eu pedi perdão para ele. E ele me ouviu. Ele me ouviu. Ele ouviu o meu perdão. Ele ouve o que você está dizendo. Pai, eu estou com muita saudade de você. Hoje eu vou dormir. Você não quer me fazer uma visitinha? Posso te visitar? Nossa, essa noite eu sonhei com meu pai. Aí eu acordei aliviada, com meu coração pleno. Não com meu coração cheio de dor, porque por conta da ausência dele, mas pelo amor que ele representa para mim. Ele está lá, ele está me ouvindo. Eu posso falar porque ele vai me ouvir. Meu pai, minha mãe, minha tia Sonia, que eu amo de paixão, tia Alanda, meus entes, tia Maria, minhas pessoas tão queridas, o Mário, que era meu primo querido, meu compadre, meu amigo, ele vai me ouvir, porque eu vou dizer para ele, e ele vai me ouvir. Ele sabe que eu estou pedindo a ele sabe que eu amo, ele sabe que eu desejo o melhor para ele. Eu não posso aprisioná-lo. Eu não posso me apegar a um corpo físico. O que ficou na terra foi o corpo. O espírito está lá, ele vai te ouvir. O meu bebê que eu perdi, eu sempre senti a presença dele. Quantas vezes eu disse, olha meu filho, você ainda não nasceu, mas a mamãe ama muito você. E eu sei que ele me ama. Eu sei que o bebê que eu perdi ainda me ama. Que ele me ama muito. E eu posso falar com a família que está tão longe. Eu posso dizer, me perdoe. Eu posso dizer, eu te amo, porque eles vão ouvir. Eles vão ouvir. O que eu não posso é torturá-los. O que eu não posso é me tornar obsessor daquele que eu tanto amo. Meu pai, minhas tias, minha mãe, meu filho, todos esses que já partiram, eu posso dizer, eu te amo, me perdoe, porque somos falhos. Eu falei muito com todos eles,
Em cada um deles eu falhei. Eu peço perdão. E eu sei que eles me perdoaram. Então por que eu vou continuar me torturando? Recado dado. Esse tema é muito interessante porque a família nasce desde o momento que nós somos criados. Existe uma jornada evolutiva que cada um de nós aqui percorre. Do átomo até ser um arcanjo. E nunca para a evolução. Sempre vai existir. Só que a gente se vê em separado até um certo momento. Que se chama dualidade. Que você percebe como eu ou o outro. Ou então diferente. Como se estivéssemos longe. Como se o que acontece comigo não interfere em ninguém. Porque eu sou eu. Mas não é bem assim. Para quando a gente consegue atingir um nível de consciência maior e adentrarmos em dimensões superiores, nós entramos no que apaga a dualidade. Nós percebemos a unidade. Então nós percebemos que o que acontece comigo interfere no outro. Então se existe alguém no planeta agora passando fome, interfere em mim aqui, que faço parte desse planeta. Porque eu e aquela pessoa lá, de alguma forma, temos uma conexão. Eu não estou separado dela. O que geralmente as pessoas fazem para que a gente crie essa ilusão de separação? Dividem as pessoas. Dividem por igreja, dividem por credos, dividem de todas as formas, por raça, por dinheiro, dividem. Para que a gente não se aproxime e viva como uma família unida. Nos livros, quando o Sadraque fez o terceiro livro, ele visitou uma dimensão superior, onde ele deixou todos os seus corpos espirituais, mesmo desencarnados, e adentrou numa dimensão espiritual somente com a centelha de Deus. Então, quando alguém desencarna, você ainda vai continuar tendo um corpo para se manifestar. Então, a gente deixa o corpo carnal e vai viver em outro corpo, que também está aqui nesse momento, que é o corpo astral. Então ele teve que deixar o corpo astral, o corpo mental superior, tudo. E foi só em centelha, porque ele não conseguia entrar de outra forma, nessa dimensão. E foi para ele relatar o que ele via lá. Então, quando ele foi só em luz, que é o que cada um de nós chegou até lá, o ser que se apresentou, o que ele conseguia perceber daquele ser é como se fosse uma galáxia. De longe. Ele pensou uma galáxia, quando ele começou a ver, aquilo começava a se mexer, e chegar próximo dele. E então aquilo se manifestou, dizendo, nós somos muitos. Ele não estava falando sozinho. Ele estava unido em outros espíritos que atingiram aquela evolução e falavam como um, junto com ele. E disseram, cuidado com o que você pensa aqui. Porque o que você pensa aqui, você vai criar. Nós estamos segurando a sua consciência para não criar coisas ruins contra você mesmo agora. Porque ele não tinha controle da própria consciência. Então eles tinham que limitar ele para que ele não fizesse burrada lá. Por isso que nós temos um nível inferior de consciência para poder lidar com isso. Vamos lidar agora, vamos aprender a ter consciência aqui. Porque se a gente estivesse num lugar onde pensa, cria, acontece, a gente sairia de carro e começaria a destruir todo mundo, né? Entrava dentro do carro, esse aqui me fechou, tá desencarnado. Pronto. Porque o homem não podia andar de carro. Então a gente é limitado para poder limitar a consciência. Aprenda a viver aqui, dentro do corpo, limitadinho. Se você pensar, vai demorar para se materializar. Então, lide com isso. Depois você vai ter mais nível de consciência para poder criar planetas e lidar com o universo. A princípio, lide com agora. Por isso eu conheço a ti mesmo. Porque se você não se conhecer, você vai sair destruindo todo mundo. E a ideia não é destruir, é criar. Se for destruir, para renovar, para criar algo novo. Mas voltando à situação do um e a família. Esses seres se veem como um. Nós somos muitos. Aqui não tem competição.
Eu quero chegar primeiro na escala da vida. Claro que não. Que sentido faria isso para eles? Se eles se veem já como o oceano unido. É como tirar uma gotinha do oceano. Estamos aqui. Tirei uma gotinha. Está aqui no espírito. Pronto. Mas é diferente de todo o oceano? Deixa eu montar ele. Aqui. Pronto. É o oceano. E nós somos o oceano. Só que nós não percebemos isso pela dualidade. Mas isso é temporário. Até nós aprendermos a equilibrar o nosso amor e a nossa inteligência. Por isso nós reencarnamos como homem para desenvolver a inteligência, deixando um pouco de lado as emoções. E encarnamos na mulher para desenvolver o amor maternal e deixarmos um pouco de lado a inteligência. Claro que não significa que o homem é só inteligência sem sentimento. E nem a mulher é só amor sem razão. Nós estamos equilibrando isso. Então, muitas vezes a pessoa vai reencarnar em um corpo feminino para desenvolver o seu amor. Porque ainda não foi tão desenvolvido assim como a sua razão já está desenvolvida. Por isso nós reencarnamos nas duas formas. E tem toda uma razão. É a eletricidade, o homem, que é a velocidade, é a inteligência, é a força, e a mulher é o amor, é o que une, é o magnetismo. É graças ao magnetismo que os átomos não saem perambulando, subindo sem dar forma. Por isso nós temos um corpo, por isso existe a Terra, por isso existe o Sol, porque existe o magnetismo unindo as partículas para poder criar o que vemos aqui. Então essas partículas um dia também se tornarão seres como nós humanos e depois anjos e assim por diante. Essa é a grande obra. Cada um está no seu lugar. Significa que aquele ser do Sadraque viu altamente evoluído é melhor ou maior do que eu? Não. Ele só está em estágio diferente. Incrivelmente. Quando você se deparar com um ser altamente evoluído, que você sinta o amor profundo, como se, por exemplo, o Espírito do Senhor Jesus viesse e cada um de nós visse. Ele não deseja que nós nos agachemos e possamos estar ali, abaixado, rogando de joelho, como se fosse um rei. Não. A gente gostaria que, por exemplo, os animais viessem aqui e começassem a me adorar. Começassem a chegar um monte de cachorrinho. Eu quero que vocês me adorem. Eu sou um ser humano, vocês são inferiores. Me adorem. Vocês acham que eles vão querer que nós, como seres humanos, vá querer adorar eles? Não. Eles veem nós como o que eles já foram um dia. Eu já fui homem, eles pensam. Já passei por essa fase. Já senti o que você sente. Eu já passei por esse momento. Estou onde estou por meu mérito, por minha conquista espiritual. E vocês um dia também estarão aqui. Eles veem já a nossa evolução, que nós um dia estaremos onde eles estão hoje. Seremos quem eles são hoje. É só uma questão de tempo, então. Ele não é melhor do que eu. Eu estou na minha fase evolutiva, assim como ele já esteve na mesma fase que eu. Um dia eu estarei na fase com que eles estão. Entendem que interessante? Essa é a evolução de Deus. Olhem só. Nos mundos acima de regenerados e felizes, os espíritos têm plena consciência disso. Isso não é só da boca para fora. Eles se veem como uma família e tentam viver em um. Então é o seguinte. Se tem alguém que está com problema, toda a comunidade do planeta vai se reunir para resolver o problema daquela pessoa. Não vão deixar lá abandonado. Opa, tem alguém aqui que está com um problema sério, fez algum atentado, digamos. O que não acontece. Raríssimos casos no mundo feliz, nem entra no espírito que ainda comete crimes. A vibração dele não é compatível com um lugar desse. Mas digamos que isso aconteça. A comunidade vai se reunir para poder entender o que está acontecendo, o que a gente pode fazer para resolver essa situação que ocorreu, porque isso entra num desequilíbrio com eles. Se alguém não está bem, eles precisam resolver e não jogar de lado. Porque eles se veem como eu sou a extensão do que ele está ali. Se ele não está bem, não tem como eu estar bem e seguir em frente com alguém que não está bem. Então, no mundo evoluído,
nós não teremos mais a ideia de que é só a família carnal. Esse aqui é o meu, esse eu vou proteger, esse eu vou amar. Os outros vão erguer um muro bem grande, não se mete com ninguém, não é? Geralmente é assim que acontece. Os muros altos, não conversa com ninguém, essas pessoas aqui você deve se afastar, essas, né? Tudo criando barreiras e muros. Não há mais isso. É uma só família. É a família do planeta. Todos são considerados membros da família. E isso realmente é a realidade para quem expande a consciência e entende isso. E vive isso realmente. Seja Porque disso. imagina, a Mariane mesmo disse aqui, nós já reencarnamos em muitas famílias. Muitas. Imagine se nós estamos aqui no planeta há 10 mil anos. Por exemplo, há 10 mil anos viemos para a Terra. Talvez de outro orbe. Viemos de outro planeta Que e já viemos encarnar na Terra. E durante 10 mil anos, digamos que a cada 100 anos, nós reencarnamos uma vez. Então, a cada 1000 anos, nós encarnamos 10 vezes. 10 mil anos são 100 encarnações. Digamos assim, quantas famílias nós tivemos em 100 encarnações? Quantos pais, quantas mães, quantos irmãos? Quantas pessoas, quantos lugares vivemos? Todos foram nossa família. E essas pessoas que foram nossa família, também estão vivendo aí, agora, no presente. Talvez nesse planeta, talvez em outro, talvez na nossa família aqui hoje, talvez estejam aqui. Então, criamos esses laços. Vejam que interessante. A providência divina coloca a família neste molde, até nesta fase evolutiva que estamos, realmente para podermos desenvolver esse amor, não só sobre nós, mas pelo outro, que é uma forma de você se doar, é uma forma de você se dar pelo outro. É uma forma de você deixar um pouco o eu para cuidar do outro. É um sacrifício pelo bem do outro. Então você começa a compreender que é necessário que eu tenha o amor e o cuidado desenvolvido. Mas por fim, é porque tu falou do amor, e aqui diz o seguinte, ele, dentro do que eu tinha planejado, ele diz assim, sobre o amor da família. Porque família é aquele amor que recebe, independente de qualquer coisa, ela recebe. O amor é daquele que dá o colo, daquele que educa, o amor que ora, principalmente que ora, o amor que reza pelos seus entes queridos, que pede proteção, o amor que cobre de beijos quando a pessoa está ferida, o amor que respeita as diferenças, respeita os gostos, respeita as dificuldades, respeita as falhas, respeita o outro. Eu sou composta de muitas falhas, de vários conceitos diferentes. Meus filhos, alguns me seguem, outros não me seguem dentro da religião, dentro da fé. Mas, independente disso, eu os amo igualmente e respeito cada um deles. O amor escuta e ampara. O amor não é só aquele que quer ser ouvido, ele também escuta. O amor alimenta o corpo, mas também alimenta a alma. O amor que acolhe no final do dia, no começo da manhã. O amor que cuida, mas que também deixa com que o outro sinta a dor necessária para o seu próprio crescimento. Eu amo você, mas você precisa aprender. Então eu preciso deixar você aprender. O amor que mostra boa vontade de ouvir a mesma história muitas vezes, e eu sei porque eu sou uma pessoa repetitiva, eu conto a mesma história 500 vezes. Tem que ter muito amor no coração, muito Jesus no coração para ficar me escutando repetindo as histórias. E ó, vocês estão aqui, ó, é a prova disso. E o amor que fala esclarecendo, mas é o amor que também ouve. O amor que acolhe o outro do jeito que ele é, que agasalha, que apoia, que mostra o caminho, que se perde junto no caminho. O amor que aguarda o tempo do outro. O amor que abraça, obedece, que espera em silêncio, que grita. O amor que se resigna, ou então transcende.
O amor em tempos pandêmicos, que também usa máscara, que passa gel, que mantém a distância quando é preciso. O amor de mãe, o amor de pai, o amor de filho, de filha, de irmão, de irmã, de tia, de tio, de avós, de amigos, de amigas, vizinhos, de companheiros de trabalho, de companheiros de fé, de todos os tipos. O amor incondicional a quem quer que seja, encarnado ou desencarnado, que não enxergam os espíritos que estão desequilibrados, que estão tristes, que estão escuros, como, não vou usar a palavra, mas como obsessores, como trevosos, e não como irmãos, que estão apenas tristes como nós estamos, que estão apenas errando como nós erramos, que estão apenas desequilibrados como nós estamos. Esse amor de família, ele é caminhado para toda a humanidade. É como disse o Alisson, somos todos um. Nós somos a família do universo. Nós somos o universo. Nós somos uma gota, mas também somos o oceano. Nós somos um grão, mas também somos a areia. Nós somos todas as coisas. E nós somos, principalmente, o processo evolutivo da centelha divina. Eu sou uma centelha. Eu estou no processo. E peço a todas as da minha família, da família do universo, a quem eu magoei, que me perdoem. Eu perdoo a todos aqueles que me magoaram. E eu me perdoo por todas as mágoas. Esse é o mantra que todos nós devemos fazer todos os dias. Pedir, dar e se perdoar. Quando você começa humildemente pedindo, quando você prossegue perdoando e quando você se perdoa, você evolui. Que seja assim, uma família de amor no universo. E, por favor, não obsediem os vossos entes queridos que desencarnaram. Eles estão lá, eles estão ouvindo você. Fale com eles, eles podem te ouvir. Se você se formou em Desculpa aí. Falha técnica. Nos braços Os cadernos estão aqui. Os cadernos estão aonde? Jesus
poderosa força que ilumina meus trilhos, guia meus passos, ensina-me a viver, cruzando os horizontes, meus reinos defeitos, com a luz do saber, pela virtude de amor. Uma força da manhã, Cristo me ajuda. As maneiras da vida me iluminam. E eu venho pedir a Ti, Pai amigo, que a vida estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar. Advertir os olhos que choram, os pobres e aflitos, em todas as coisas, criadas por Ti, eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Oh Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, em favor de todos. Oh Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, em favor de todos nós. Com tua força e tamanho, ó Cristo, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venho. E eu venho pedir a Ti, ó Pai amigo, que a vida estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia poder chegar. Advertir os olhos que choram, os pobres e aflitos, em todas as coisas, criadas por Ti, eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Oh Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, em favor de todos. Oh Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, em favor de todos.
Eu só sei que posso ver a você no coração de Jesus. Eu pedi. Vamos juntos resolver esse nossas mãos de Jesus encontrar. Já podemos escutar o lugar de coração de Jesus. Deixa seus olhos Boa noite, bem-vindo. Que a paz esteja com todos vocês. Me chamo Lourdes Maria. Na minha última encarnação, vivi numa cidade na Paraíba, com 20 mil habitantes. Era uma jovem muito alegre, muito feliz, saltitante. Minha família era abastada, meu pai tinha um comércio importante na cidade. Ele era uma pessoa de posses. Um certo dia, quando eu fui à casa de uma amiga, que ficava a 3 quilômetros de minha casa, fui sequestrada, violentada e assassinada, jogada numa barroca. Na época, meus pais estavam dilacerados, encontraram meu corpo praticamente destruído, com muitas marcas de mordida, de violência de todos os tipos. Mas eu, no momento mais difícil, não senti dor. A espiritualidade generosamente havia cuidado de mim. E eu não senti. É como se eu estivesse entorpecida. Minha mãe sofreu muito,
um abalo enorme com o fato da sua filha querida, eu era a única filha, morrer de forma tão horrenda. Minha mãe, por um mês, chorou amargamente. Chorou tudo que podia chorar. Teve seu coração dilacerado, sua alma dilacerada. Sentia, enquanto estava no plano de reconstrução, de dormência, podia sentir a dor e o sofrimento de forma leve, quando eu estava no hospital sendo tratada. Após isso, minha mãe teve um sonho magnífico com a minha avó, que em desdobramento disse a ela que ela precisava reagir, que em vez de se torturar, ela devia salvar outras vidas. Foi então que minha mãe resolveu criar uma casa para ajudar adolescentes que engravidavam, adolescentes que sofriam abusos. Ela fez uma casa para jovens. Ela passou a amar todas aquelas meninas como se fosse a mim. Ela transformou a dor e o sofrimento da minha ausência, da minha morte, em amor ao próximo. Ela amava aquelas meninas. E a cada vez que ela curava uma delas, e a cada vez que minha mãe podia salvar uma delas, era a mim que minha mãe salvava. Era a mim que ela demonstrava dor. Era a mim que ela tocava. Seu amor tão puro, incondicional, trouxe ela de volta para mim quando ela desencarnou. Minha mãe transformou a minha morte na mais bela missão de ajuda e de amor a meninas que não teriam outra chance se ela não tivesse dado. Transforme as suas dores em ações de amor. Você vai ver que isso vai fazer com que você sinta-se muito melhor. É apenas ausência temporária, física, mas não espiritual, porque eu me encontrava em cada uma daquelas meninas que minha mãe ajudava. Eu me encontrava em cada uma das ações que minha mãe realizava. E hoje, eu e minha mãe estamos aqui para testemunhar a todos vocês de que a vida continua e que os laços familiares duram para sempre. Que assim seja. Nesse momento, a leitura da psicografia. Aqui existem espíritos de várias gerações que desencarnaram. Após anos no plano inferior, no umbral, são resgatados e aportados no posto de socorro do Alvorada. Destes, nem a luz elétrica tem noção do que é. E ao depararem com o local, as pessoas com peças totalmente diferentes dos da época passada ficam impressionados sem saber o que houve com o mundo que estava. Quando recebem a explicação do progresso que houve desde que desencarnaram, sentem-se atrasados evolutivamente. E alguns até desejam recusar o modo de condição moderna de vivenciar espiritualmente.
alegando não se adequar à modernidade. Porém, o progresso continua e estes têm de se adequar ao modo evolutivo do meio em que se vive hoje. Agora, com esta visão, pensais em vós. Se por algumas atitudes ou ações divergentes da lei universal divina de paz e respeito ao próximo, caís no plano inferior do umbral por consequência dessas atitudes, dependendo do quanto tempo permanecestes nesse local, poderão vós estar totalmente inadequados com a modernidade do planeta ao momento em que sedes resgatados e trazidos a um posto de socorro espiritual. Conquistar a bem-aventurança de desviardes do plano inferior está no resultado das próprias ações. Tanto Tá, é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. E se eu fico perdido nessas zonas umbralinas, como é que vai estar o mundo quando eu retornar? Realmente a gente não pensa nesse detalhe. É assustador. Mas ao mesmo tempo é confortante saber que teremos sempre a oportunidade de retornar. Deus, em tuas mãos hoje, entregamos as nossas aflições, as nossas alegrias, o nosso amor, o nosso medo, a nossa dor, todas as coisas, o nosso caminho. Senhor, que possamos entender que a nossa família são todos os nossos irmãos, mas que a nossa família de sangue é aquela que escolhemos para a nossa caminhada. Que a nossa família, aquelas espirituais, também fazem parte da nossa jornada. Que os nossos, que não são carne da mesma carne, ainda assim são as pessoas que deveríamos estar e deveríamos ter ao nosso lado. Que possamos amar incondicionalmente todos aqueles que passam pela nossa existência. Sejam eles equilibrados ou não. Senhor, eis-nos aqui e que faças de nós um instrumento da tua vontade e que possamos retornar para casa com muita paz e com a certeza de que estás conosco. Que nós estamos convosco. Que assim seja.